Aqui o irmão Cleidson, né? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu quero pedir a todo mundo, principalmente as minhas queridas crianças, que fiquem bem quietinhas. Vamos para a escolinha? Tá. Deus abençoe. Atos capítulo 12. Quer dizer para os irmãos que eu não sou pastor, sou professor lá na Igreja Torre, professor dos jovens lá. Vamos ler Atos capítulo 12. Vou esperar a retardatária passar. Passou por hoje. Vamos lá. Todos os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Pessoal, legal. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu matar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada um para o guardarem, que pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa! E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia. Mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas estes foram à sua presença de comum acordo depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava.
E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso. E como os irmãos cantaram agora há pouco, tudo é do Senhor. Todas as coisas vêm do Senhor, são para ti e voltam para ti, Senhor. Porque tu és a razão de toda a existência. Tu tens sustentado a tua igreja ao longo de todos esses anos. Fortalece os irmãos que vão ouvir a tua palavra nessa noite, Senhor. Fortalece por meio da tua palavra para que permaneçam firmes como os irmãos do primeiro século também permaneceram. E pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu quero meditar com os irmãos hoje à noite sobre o tema enfrentando a perseguição com perseverança. A igreja do Senhor Jesus sempre passou por muitas perseguições. Desde o comecinho da igreja, as perseguições são uma constante na história da igreja. No primeiro século, muitos irmãos foram mortos, assassinados, pelo simples fato de serem crentes. Para vocês terem ideia, no primeiro século, os irmãos eram acusados de pelo menos 3 crimes. Os crentes eram acusados de serem ateus, porque enquanto no Império Romano as pessoas adoravam a vários deuses, os crentes adoravam apenas a um Deus. E os outros diziam: vocês são ateus, vocês só adoram a um Deus aí e ninguém consegue vê-lo. Os cristãos também foram acusados de serem incestuosos, ou seja, de casarem com suas irmãs e as mulheres de casarem com seus irmãos. Porque como é que a gente trata um outro aqui? Oi, irmão, oi, irmã. Então, aqueles que se chamavam, de irmão e de irmã, casavam entre si, como a gente casa. Eu casei com uma irmã em Cristo, e assim deve ser. E vocês que casaram e que pretendem casar, devem se casar com os da família da fé. Então, por não entender isso, os descrentes acusavam os irmãos também de serem incestuosos. Em terceiro lugar, os crentes eram acusados de serem canibais. Porque durante a celebração da ceia do Senhor, às vezes eles fechavam as portas da casa onde eles se reuniam e eles diziam que aquele era o culto para comer do corpo e beber do sangue de Cristo. E por ter as portas fechadas, as pessoas que difamavam o cristianismo começaram a inventar a mentira de que os cristãos tinham dentro de uma caixinha um bebê com o nome de Cristo, e quando chegasse em determinado momento do culto, eles iam matar aquele bebê e iam comer literalmente os seus pedaços e beber o seu sangue. Eles não entendiam que era simbolicamente comer o pão que representa o corpo de Cristo e beber o vinho ou o suco de uva que representa o sangue do Senhor Jesus. Então os irmãos foram amplamente perseguidos. Os imperadores romanos, quase todos, perseguiram ferozmente a igreja cristã. Eles tinham um único objetivo: acabar com o cristianismo. Um imperador chamado Domiciano mandou queimar todas as Bíblias, que na época não existiam muitas, mas ele não conseguiu. Ninguém consegue deter a obra de Deus. Como diz aquele corinho antigo: ninguém detém é obra santa. E Herodes mandou matar Tiago e mandou prender Pedro com a intenção de também executá-lo. Esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler, esses 25 versículos, fala de mais um capítulo desse livro de Atos dos Apóstolos, mas ainda além disso, fala de um capítulo muito importante na própria história da igreja, na existência de toda a igreja cristã. Nesse capítulo nós vemos a respeito da execução de Tiago, nós vemos que Deus enviou um anjo para tirar Pedro da cadeia, nós vemos uma situação muito engraçada que acontece aqui: a moça deixou Pedro do lado de fora e correu para dentro para dizer que ele estava lá do lado de fora, e por último Herodes morre porque não atribuiu a glória a Deus e recebeu para si. Eu vejo que a palavra-chave desse capítulo, irmãos, é confusão. Em primeiro lugar,
Herodes tentou fazer do cristianismo uma grande confusão. Quando ele matou Tiago, e aqui Tiago era o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, ele queria fazer com que os crentes ficassem com medo de serem crentes, sabendo que corriam um sério risco de perder sua cabeça, literalmente, e quis também intimidar as pessoas que não eram cristãs a se converterem ao cristianismo. Então ele mandou matar Tiago, viu que conseguiu muito êxito com isso por parte dos judeus, o seu ibope cresceu com os judeus e ele decidiu continuar fazendo aquilo. E aí ele prendeu aquele que era o então líder, o mando da igreja do Senhor, o apóstolo Pedro. E ele prende o apóstolo Pedro com intenções de matá-lo, provavelmente no dia seguinte. No dia anterior da sua possível execução, ele foi libertado por um anjo, mas a igreja se colocou em oração. A igreja orou insistentemente, fervorosamente, pela libertação de Pedro. E Herodes não conseguiu gerar a confusão que pretendia, nem com os irmãos, nem com os incrédulos. Não. Ele não conseguiu, porque o Senhor não permitiu. A igreja do Senhor se levantou em oração, conforme diz o versículo 5, acompanhe, não feche sua Bíblia, não fechou, abra sua Bíblia novamente, por favor. Versículo 5 diz: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Orava com fervor, orava cada vez mais. Essa mesma palavra aqui, insistência, perseverança, é a palavra que Lucas também utiliza para descrever aquele episódio do Getsemane, onde Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 44, Jesus orava cada vez mais insistentemente, para que, se fosse possível, o Pai afastasse dele o cálice, aquele cálice, isto é, aquele sofrimento todo que estava para lhe sobreviver. Mas ele orava da seguinte maneira: contudo, não seja como eu quero, e sim conforme o Senhor quer. Amém. E a Bíblia diz que Jesus ficou tão angustiado, mas tão angustiado ali no Getsemane, que ele transpirava, e que ele chegou a transpirar também um pouquinho de sangue junto com o suor. Tamanha angústia. A medicina moderna diz que é possível que o ser humano chegue a suar sangue. Os vasos se rompem um pouquinho e pelos poros se misture com o suor o sangue, se o ser humano estiver profundamente angustiado. E foi assim que aconteceu com Jesus. Se os irmãos estão bem lembrados, ele não era apenas 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E ele se aperreou, como a gente diz aqui. Ele teve medo da morte. E ele pediu ao Pai para que, se fosse possível, que aquilo não acontecesse. Mas graças a Deus que não era possível. Graças a Deus porque ele foi até o fim. Enquanto os discípulos dormiram, Lucas diz no livro de Lucas, no seu evangelho, enquanto os discípulos dormiram porque tiveram medo, Jesus permaneceu em oração e foi até o fim. Quando as lutas forem muito grandes, quando os parafusos estiverem muito apertados, a gente não deve dormir, a gente deve orar cada vez mais, deve perseverar na oração. Assim como a igreja orou, assim como o Senhor Jesus orou, nós também devemos orar cada vez mais, mesmo que tudo pareça sem solução. Herodes, que não é necessariamente o nome próprio, o nome do camarada, mas o nome da família. Herodes significa heróico, e a Bíblia apresenta vários Herodes, desde o que mandou executar os bebês lá em Belém, quando Jesus era um bebê ainda, e que mandou reformar aquele templo todo, aquele templo que demorou 46 anos já, aquela reforma. A Bíblia fala de vários Herodes, não é o mesmo, do começo do Novo Testamento até o último Herodes que apresenta. Esse aqui é o Herodes Agripa I, neto daquele Herodes que mandou matar Jesus, mandou matar todos os bebês lá em Belém, de 2 anos para baixo. E ele
pensava certamente que, como o seu nome me dizia, heróico, que ele fosse um grande herói, e ele viu que estava se tornando cada vez mais poderoso e popular, ao ponto de agradar os judeus, que eram tão chatos e exigentes com a sua religião. Mas a igreja orava insistentemente, e Herodes não conseguiu o êxito com que pretendia em gerar confusão na mente dos irmãos e na mente dos incrédulos. Em segundo lugar, a segunda confusão que acontece aqui está dos versículos 7 a 17. Em primeiro lugar, Pedro se confunde. Pedro se confunde porque Pedro era gente como a gente. Pedro tinha algumas qualidades e também tinha alguns defeitos. Mas, às vezes, a gente se confunde também, né? Versículo 7 diz: de repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. O anjo apareceu naquela prisão e teve que mandar Pedro fazer tudo. Pedro estava dormindo, sabendo que mesmo correndo o risco de ser executado no dia seguinte, ele estava dormindo, porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que mesmo se ele fosse perder a sua cabeça, ele estaria com o Senhor. Talvez por isso ele dormisse. E o anjo manda Pedro se levantar depressa. Versículo 8, o anjo continua falando com Pedro: coloca tuas roupas e calça e sandálias. Ele assim fez. E disse-lhe mais ainda o anjo, põe a tua capa e segue-me. O anjo teve que mandar Pedro fazer tudo. E depois a gente fica sabendo que Pedro não estava tão ciente, não estava em si. Ele pensava que pudesse ser aquilo uma visão. Ele não entendeu bem o que aconteceu. É interessante, irmãos, que às vezes a gente não está muito atento para o que Deus pode fazer, ou o que Deus está fazendo conosco. É interessante notar que a gente deve estar prestando bastante atenção no culto racional, e é tão simples fazer com que um culto racional passe a ser um culto irracional, isto é, quando a gente não entenda mais o que está sendo realizado ali no culto. Por exemplo, basta o som decidir não funcionar mais. E talvez, se eu pregar aqui sem microfone, os irmãos que estão lá não vão conseguir me entender. E se não se entende, passa a ser um culto irracional. Infelizmente, nós temos visto tantos cultos irracionais por aí. Culto irracional não é um culto cheio de animais, não, irmãos. É um culto onde a gente não entende o que está sendo feito. Às vezes o pregador é o grande culpado, porque nem ele sabe o que queria dizer e o povo também não vai conseguir entender. Às vezes são os instrumentos que estão mais altos que as vozes. Graças a Deus não foi o caso aqui, não é o caso. Às vezes alguém que está conversando sempre e além de não prestar atenção, atrapalha quem está perto, ou está lá mexendo no celular, em vez de estar prestando atenção ao culto, adorando ao Senhor, porque sabe que já chegou junto aos Espíritos dos santos, dos justos aperfeiçoados, e nós passamos de uma dimensão terrena para uma dimensão celestial, conforme diz Hebreus capítulo 12, os últimos versículos lá de Hebreus. Os irmãos podem passar de um culto racional para um culto irracional, por apenas um detalhe às vezes. Por exemplo, se alguém começar a orar em línguas aqui e falar em línguas o culto todo, é um culto irracional, porque a Bíblia diz que deve falar no máximo 2, quando muito 3. E se não tiver ninguém que interprete aquelas línguas, o que é que a Bíblia diz que os irmãos devem fazer? Devem se calar. Devem se calar. Para que não seja um culto irracional. Pedro teve alguns problemas aqui para entender que Deus estava lhe tirando da cadeia por meio de um anjo. Ele ficou confuso. Versículo 10. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele.
Ele foi, passou por uma porta, passou por outra, provavelmente abrindo ele mesmo, mas na terceira porta a porta se abriu automaticamente.